Fala, fiel, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de notícias do Corinthians. Trago para vocês um corte do jogo aberto com muita informação a respeito do Timão, que joga hoje contra o Bragantino às 19h30. Já gostaria que vocês deixassem nos comentários o palpite de vocês e eu venho trazendo para vocês uma provável escalação e todas as informações do Corinthians para esse jogo. Vamos para o vídeo, mas antes de qualquer coisa, não se esqueça de se inscrever no canal e vamos para o vídeo. Seguinte, eu gosto de Série A no Campeonato Estadual. Estamos falando de Bragantino e Corinthians. Os times começaram bem na primeira rodada, venceram as suas partidas. Ronaldão! E aí, vai ganhar do Massa Bruta? Vamos ver, menina, vamos ver. Bora lá! O atual campeão paulista entra em campo hoje. Nós somos os atuais campeões. Nós somos o time a ser batido. E nós somos culpados por isso. Que bom que nós somos culpados por isso. O sarrafo subiu. E depende da gente continuar botando ele lá em cima. Com o sarrafo alto, o Corinthians quer defender o título do Paulistão, que esse ano tem um formato diferente. É um campeonato muito traiçoeiro, 8 jogos apenas, a possibilidade de um rebaixamento para todas as equipes. Não é fácil, não é simples. Nós temos que ter toda a atenção possível, tratado da melhor forma. Já teremos 3 jogos praticamente, serão 3 confrontos com equipes que estão nesse momento na Série A do Campeonato Brasileiro. O primeiro adversário dessa sequência é o Bragantino, que terminou o Brasileiro na primeira parte da tabela e começou o estadual com vitória sobre o Noroeste. Nós não podemos esquecer dos nossos conceitos, marcar alto, pressionar, segunda bola. Tudo aquilo que a gente faz ao longo da semana tem que estar no jogo. Eu não posso desperdiçar oportunidades. Wagner Mancini, que comandou o Timão entre 2020 e 2021, tem desfalques para escalar a equipe de Bragança. Fabinho segue em transição. Guzmán Rodrigues se recupera de cirurgia no joelho e Isidro Pita de torção no tornozelo. A gente vai ter que analisar caso a caso para que a gente possa montar um time forte na quinta-feira, porque é um clássico, é um jogo dificílimo, mesmo sendo dentro de Bragança, a gente vai pensar dessa forma. Seguem como desfalques no Corinthians, Martínez, que está na Venezuela para renovação de passaporte, Rodrigo Garro, que se recupera de uma cirurgia no punho, e Memphis Depay, que trata um edema ósseo no joelho. A boa notícia é que ele começou a treinar no gramado esta semana, mas ainda não está 100% para jogar. Acredito que vai ser um jogo de igual para igual, jogo de muito duelo, jogo vai ser muito competitivo, mas a gente vai lá para sair com os 3 pontos, sair com a vitória. O atual campeão paulista entra em campo hoje e tudo pode acontecer nesse torneio traiçoeiro. Eu conheço você, Ronaldão, de longas datas, não é? Sim, Eu achei você muito empolgado pro jogo contra o Bragantino. Achei você meio contido. Verdade. Sabe por quê, menina? Por quê? É muita experiência. Agora é o momento do Dorival é um momento diferente do Marcelo Campos, Marcelo Paz. Gente, você tá meio estranho hoje. Ele Não tá sei, a fazendo- minha volta te deixou meio perdido. É que o Marcelo Campos está aqui na minha cabeça, menina. Está aqui na minha cabeça. Mas o Marcelo Paz e o Dorival, o que eles estão fazendo? O quê? Que teve que tirar a molecadinha da copinha para poder ver a molecada que ele vai poder contar, tá ali, coisa e tal. Aí ele termina o jogo contra a Ponte Preta jogando em casa com o Kaique, com o Dieguinho, com o Guinegão. Quer dizer, ele está tentando analisar André, essa né? molecada e incorporar num time que ele está montando. Então, o que eu vejo hoje contra o Bragantino? Eu vejo muita disposição, a molecada que vai correr, que vai entregar, que vai devolver pro Bragantino a mesma vontade que eles estão. Porque o Bragantino e o Cleiton, o goleiro, eles só jogam contra o Corinthians. Aí ele veste a camisa do Eu Neuer. gostei tanto do Cleiton no último jogo do o Inter, Cleiton- no Brasileirão, Então, você última viu? rodada. Você viu contra o Inter o que ele fez? Ele colocou a bola pra dentro do gol. Bragantino, eu não falarei mal do Bragantino esse ano, jamais. Mas você nem pode, por uns Tá no meu 10 anos. coração. Por uns 10 anos você não pode falar mal do Bragantino. Agora lá contra o seu time, ele pegou a bola, jogou pra dentro do gol. Aí ele tomou gol. Agora contra o Corinthians, ele mete a camisa do Neuer. Eia, do Neuer. Aí ele vira o Neuer Eu no achei que você gol. ia falar do Alisson.
Não, aí se fosse, seria bom. Ele ia fazer pelo menos 2, né? Eu não consigo entender o Ronaldo. O que foi? Outro dia ele tava falando do Marcelo Paes aqui, que tem que fazer... Agora você tá falando que ele é o melhor que vai salvar o Corinthians. Porque eu vi que ele conseguiu... Quero ver a fisionomia dele daqui um mês ali. Ele conseguiu o que ninguém conseguiu, velho. Ajudar o Ele conseguiu o que ninguém conseguiu, ter coragem de ir pro Corinthians. Bebida Renata, fica na sua, Cícero. Você não tem jeito, hein? Você vai ser impeachment amanhã. E domingo você prepara o lobo que vai ser a sua lá na arena. Tem que ser corajoso. Bebida Renata, deixa eu falar uma coisa pra você. O Paes e o Stabile estão trabalhando de verdade. Eita, porque colocaram fim no Terceban. Isso é... Mas isso é uma coisa super importante. Então, vai trabalhar como se não puder contratar? Eu tava preocupado. Aí ele chega e começa a falar em nomes. Porque esse Marcelo Paes, esse cara é fera. Não, sabe o que é SAF também? Se a SAF vai ser boa pro Corinthians ou não. Então eu tô otimista. Eu estou otimista, sim. Corta ele. Agora, Cicinho, falando bem sério sobre esse jogo, é interessante. Bragantino e Corinthians, adversários que vão se enfrentar também no Campeonato Brasileiro. Sério, que você não falou do jogo, você mudou o assunto. Do jogo. Quem é favorito para essa partida, hein, Cicinho? Olha, Renata, o Corinthians, sempre quando entra em campo, entra com um certo favoritismo. Olha né? isso, E assim, mas num jogo como hoje, acredito que o Corinthians com a equipe alternativa e já o Bragantino com a sua equipe principal, o Bragantino é favorito. Mas é Corinthians. Fora de então casa, a gente tem que... O Corinthians tá jogando fora de casa contra o Bragantino. E eu não tô falando que o Bragantino é favorito? Mas não dá pitaco, não dá pitaco, não. Eu falei com o time titular, o Bragantino, e o Corinthians com o time alternativo, o Bragantino okay. Mas o Corinthians sempre surpreende. O Bragantino, para jogar bem, ele precisa que o John, que é a chave desse time, esteja inspirado. É o jogador que define, não só construindo jogadas, mas também concluindo, fazendo gols, como aconteceu na primeira rodada. Esse é um cara que a gente tem que olhar de perto. E daqui a pouquinho, o Wallace também, que é um jogador interessante vindo do Flamengo, para reforçar essa equipe. Seguinte. Um provável Bragantino tem Cleiton, Augustin Santana, Pedro Henrique ou Gustavo Marques, Alex Vinícius e Juninho Capixaba, Gabriel, Eric Ramírez e John, Lucas Barbosa, Henry Mosqueira e Eduardo Sacha. Red Bull é uma equipe muito boa, muito forte. E é aquele jogo, né? Querendo ou não, o Red Bull é um time grande, então a gente vai jogar como 2 times grandes. Grande e competitivo, o Corinthians vai contar com um líder do elenco. Hugo Souza, recuperado de virose, voltou a treinar e deve ser titular hoje. Ranielli, que vinha fazendo trabalhos físicos, e Yuri Alberto, de volta depois da viagem para a Itália, também podem retornar. Dorival pode escalar Hugo Souza, Mateuzinho, Kaká, João Pedro Choca e Hugo. Ranielli, Carrilho, André e Breno Bidon, Vitinho e Yuri Alberto. Cláudia, beijo pra você, aos amigos do estúdio, ao fã de esportes. É hoje, hein? Corinthians vai até Bragança Paulista para encarar o Red Bull Bragantino no estádio Cícero de Souza Marques. A bola vai rolar às 7h30 da noite. Daqui a pouquinho a nossa equipe está se deslocando para lá também para mostrar esse segundo jogo aí do Corinthians no Campeonato Paulista. Lembrando que teve vitória na estreia, né? O Corinthians venceu por 3-0 a Ponte Preta, mas aí também vai pegar um Red Bull Bragantino que venceu o Noroeste por 1-0. Então é claro que o técnico Wagner Mancini também está em busca da segunda vitória. Para o jogo dessa noite vai ficar aquela dúvida, será que teremos a estreia do Gabriel Paulista? Ele já está inscrito, então ele pode jogar. Resta saber se o Dorival vai relacioná-lo para essa partida, se ele começa ali no banco de reservas, né? Ele que chegou para disputar posição com Gustavo Henrique e André Ramalho. Aí a gente sabe que tem essas notícias de mercado, né, que a gente está acompanhando, a chegada do Caio César, como vai ficar para a apresentação oficial dele, o Matheus Pereira, o Pedro Milans também. Então é claro que o Fã de Esportes vai acompanhando com a gente, mas especificamente falando desse jogo, Gláucia, o torcedor corintiano tá empolgado. Porque se for olhar num cenário assim, eu mesma parece que não tive férias do Corinthians, não. Jogou no dia 21, é o último campeão da Copa do Brasil e já começa ganhando no Campeonato Paulista. Então é claro que a expectativa do torcedor corintiano fica lá no alto. E aí ao longo da programação da ESPN a gente vai mostrando tudo aí sobre esse jogo. Quando chegarmos lá em Bragança Paulista, também toda a preparação do Timão e do Red Bull Bragantino para mais uma partida desse estadual. Volto com vocês aí no estúdio.
Obrigada, Lili. Trazendo as informações do Corinthians para este jogo de quinta-feira contra o Red Bull Bragantino. Ainda o Dorival Júnior sem alguns dos seus principais jogadores nesse início de temporada, né? O Garro, o Depay. Mas na estreia diante da Ponte Preta, principalmente do meio para frente, era um Corinthians mais mudado, mas defensivamente com a sua espinha dorsal, muito bem organizado esse Corinthians. O Dorival conseguiu dar um ritmo bom para esse time na estreia. O que será que a gente pode esperar para hoje em Bragança também? Eu acho que faz sentido ele promover a estreia do Gabriel Paulista. O Gabriel, na própria apresentação, fala que fisicamente está bem, que está à disposição. Eu acho que faz sentido, sim, porque é a partir daí que ele vai começar a ver também, né, algumas peças ali em que ele vai poder contar ao longo dessa temporada. O Corinthians que ainda está atuante no mercado, ainda precisa de alguns jogadores. A gente fala sobre reservas dos próprios laterais, que entregam muito para o Corinthians, né? Se a gente fala de um Corinthians muito forte na reta final da temporada passada, passa por um encaixe também, uma entrega de Mateuzinho e de Bidu, 2 jogadores que ofensivamente ajudam muito o Corinthians. Nessa estreia, a dupla de zaga, né, vai muito bem, marcando lá na frente, fazendo gols, o Gustavo e o próprio André Ramalho. Mas também teve ali o André, que foi muito bem, o Guinegão, que ganhou oportunidade de novo. Então, acho que ele tem algumas coisas ali para observar. Enfrentamento de Série A, né, de Campeonato Brasileiro. Sempre muito difícil enfrentar o Bragantino. Pode ter a volta do Yuri hoje também, né? Pelo menos pro Dorival já dá mais uma encorpada no time, né? E fortalece o setor ofensivo, até porque a diferença de nível da Ponte Preta pro Red Bull Bragantino é considerável. Considerável. A Ponte Preta, com toda a dificuldade, também já perdeu o segundo jogo, né? Um time mais jovem também. Um time mais jovem que acaba de vir de Série C e com a limitação financeira das contratações, né? Então, o cenário é bem diferente, mas acho que o Corinthians que já deu uma boa amostra na estreia, considerando o cenário, né? A gente tem que falar de um time que estreou 21 dias depois de ter terminado a temporada com o título, então mal descansou. Então é importante essa rodagem do elenco, acho que acima do desempenho, que hoje deve ser um pouco mais complicado em relação à estreia. E tô com a Mari nessa questão de aproveitar, de fazer observação, de jogadores que podem ganhar mais espaço. Lógico que a gente vai falar, por exemplo, da possibilidade de estreia do Gabriel Paulista, de um Yuri Alberto que pode jogar, mas estou muito animado em de ver uma continuação do André, que acho que é um jogador que pode crescer demais, ser uma peça muito importante do Corinthians ao longo da temporada. Então, acho que para esse tipo de jogador é um bom momento para você ganhar mais bagagem, se estabelecer, ganhar ritmo de jogo. Acho que vai muito mais por aí do que você pensar, não, tem que jogar bem, já garantiu 6 pontos, até porque o enfrentamento é pesado. O próprio Vitinho também, né? Sim. O próprio Vitinho, o Campeonato Paulista pode ser... Ele que chega no meio da campanha. O Memphis Depay iniciou a transição para o campo, mas ainda sem atividades com bola. Ou seja, ele treinou, mas sem a presença da bola, apenas com os preparadores físicos, fazendo aquela transição da fisioterapia para, enfim, daqui a pouco participar das demais atividades juntamente com os companheiros. O Memphis vem tratando um edema ósseo, vem fazendo um fortalecimento muscular, um reequilíbrio muscular, desde o final da temporada passada, quando ele teve algumas lesões, alguns problemas físicos. Então, eu não contaria com ele, não é para esse jogo contra o Bragantino nessa quinta-feira. Eu não contaria nem contra o São Paulo no domingo, na Neoquímica Arena, mesmo se tratando de um clássico. A gente está falando de um cara que ainda não trabalhou com bola em 2026. Então, assim, se o Memphis é um cara que inspira cuidados e precisa desses cuidados nesse momento, não acho que tem necessidade de você esticar a corda já nesse comecinho de temporada. Então, não dá para contar com o Memphis para essa semana. Pelos próximos dias, a gente vai ter que acompanhar gradativamente a sua situação. Ranieri e Yuri Alberto já são diferentes, porque eles voltaram a treinar já tem alguns dias. O Yuri desde a semana passada, o Ranieri nesta semana. Então eles podem ficar à disposição do técnico Dorival Júnior. Se o Dorival preferir esperá-los para domingo, aí sim, visando o clássico. A gente sabe a importância que tem um clássico. Esse jogo contra o Bragantino não é nada fácil, é fora de casa. A gente sabe que essa gestão aí pode acontecer também, tá bom? O Martínez segue de fora. O Hugo Souza, ele teve uma virose, e assim, virose, né, é um problema que, dependendo de como te acomete, né, você fica debilitado, você perde alguns quilos, você tem alguns problemas físicos. Para atleta sempre é muito complicado, né? Embora eles estejam lá sempre submetidos a exames, a medicamentos e tal, então isso seja mais fácil. Ele treinou.
ele treinou na véspera do jogo. Então, a menos que ele não esteja, sei lá, 100% ou 90%, o Felipe Longo joga, senão o Hugo Souza deve jogar, ele gosta de jogar, gosta de ritmo de jogo, né? Talvez seja o titular do Corinthians. Há uma tendência, a gente está vendo em todos os estaduais isso acontecer, tem Brasileirão no final do mês, daqui a 15 dias, gente, 2 semanas. Então, a gente está vendo acontecer muitas preservações, rodízios, então é natural que o Dorival, nesse segundo jogo, ele também faça uma mexida, né? Daqui a pouco utilize jogadores que não estavam tanto nos planos, não estão sendo utilizados. O Kaká, por exemplo, que não se acertou ainda com o Atlético Paranaense, pode ser que jogue. O Félix Torres não, que ele já está se acertando, né? Já está indo jogar no Inter em Porto Alegre. O Rian, volante, está se acertando com o Fortaleza. O Marcelo Paz está trabalhando, né, gente? E ele tem boas relações com o Fortaleza, está trazendo de lá o Matheus Pereira por empréstimo e está emprestando o Rian até o fim da temporada também por empréstimo, um garoto de 22 anos que pouco jogou, e o Corinthians tem muitas opções na volância, às vezes é bom para dar rodagem e tudo mais, então o Rian também está indo jogar no Fortaleza. Esse, né, o Dorival não pode escalar, mas daqui a pouco, né, testa mais alguns meninos da base, alguns jogadores que você precisa observar melhor, o próprio Jacaré, quem sabe, na vaga do Mateuzinho na lateral direita. Enfim, muita coisa pode acontecer. Testes, e são testes, né? Então é importante, né, que a gente pense, embora, né, com riscos, mas o estadual também como preparatório para o que vem pela frente. Agora, preciso falar com vocês sobre essa notícia de Rodrigo Garro jogar no Grêmio. O Grêmio está se reforçando, vocês sabem que eu acompanho muito o Grêmio de perto, está se reforçando, conseguiu o goleiro Everton do Palmeiras, está atrás de um volante que foi campeão do mundo com a seleção argentina, que está no West Ham, o Guido Rodrigues, e busca um camisa 10. O Grêmio contratou o TT, ex-Shakhtar Donetsk, da base do Grêmio, que estava no Panathinaikos da Grécia, que não é necessariamente um 10. O Willian, ex-Corinthians, faz a função, mas não é necessariamente um 10. O Grêmio sondou o Rafael Veiga e sondou o Rodrigo Garro. Sondou. A informação da minha amiga Bianca Molina, que inclusive tem um canal no YouTube muito legal. Vai lá e se inscreve no canal dela, ela bateu 6 mil inscritos, já está começando, setorista da TNT Esportes e acompanha o Corinthians todos os dias, muito bem informada. Pode ir lá e pode avisar nos comentários que foi eu que mandei, tá bom? Porque é parceira. Começou comigo, foi minha estagiária. Vi crescer, tá voando. E ela trouxe a informação de que o Grêmio procurou o Rodrigo Garro. Agora, aí a informação, né, a gente traz complementos. É uma informação que ela morre na casca, porque o Corinthians jamais vai liberar o Rodrigo Garro não digo por menos da multa, mas por um valor que, assim, compense o prejuízo. E o Grêmio não tem esse dinheiro. Aí eu trago a informação do Grêmio. O Grêmio está buscando contratos. O Grêmio está contratando o TT lá. E o Grêmio já fez seus investimentos. Tem investidores lá que conseguem alguns reforços pontuais. Não seria o caso com o Rodrigo Garro. O Grêmio tentaria um modelo de negócio, talvez até liberando atletas e tal. Para o Corinthians não vale a pena. Por que o Corinthians iria se desfazer do Rodrigo Garro? Não faz nenhum sentido. O Grêmio vai chegar com 25 milhões de euros para contratar o Garro? Bom, o Grêmio não tem esse dinheiro. O Grêmio não tem esse aporte para fazer. E o Corinthians não vai emprestar o Garro. Não vai liberar o Garro por um valor menor. Não vai rifar o Garro por me dar 2, 3 jogadores aí. Isso não vai acontecer. É isso, fiel. Esse foi o vídeo que eu trouxe para vocês aí com um corte do Jogo Aberto, ESPN e do Chico Garcia, trazendo muitas informações a respeito desse jogo do Corinthians, que acontece hoje às 19h30 contra o Bragantino, na casa do Bragantino, no qual o Corinthians aí vem com um time misto, né? Uma vez que tem alguns jogadores aí que não estão podendo jogar, também tem que mesclar esse time sim, pois temos outros campeonatos, então não podemos abusar muito dos jogadores principais, dos titulares do time. Então, a provável escalação do Corinthians seria Vitinho, Breno Bidon, Alberto, André, Raniel, Carrilho, Hugo, Mateuzinho, João Pedro Choca, Kaká e Hugo Souza. Essa daí é a provável escalação para o Corinthians nesse jogo de hoje contra o Bragantino. Timão que vem com muita novidade de contratação, tem mais nomes chegando aí no Corinthians. Então o Timão está muito forte no mercado da bola, né? O Dorival pediu 7 contratações, até então o Corinthians conseguiu fazer 4. Algumas ainda estão chegando para se apresentar no Corinthians, mas estão faltando só alguns detalhes para poder apresentar esses outros jogadores, né?
como o caso do Pedro Milães, o Matheus Pereira. Então, alguns jogadores que estão já acertando nos acertos finais com o Corinthians. Faltando apenas aí ter a sua apresentação. E talvez aí o Gabriel Paulista já estreia hoje nesse jogo contra o Bragantino. Então, o Gabriel Paulista aí, que é o zagueiro que chegou no Corinthians, vai estrear provavelmente hoje, né, nesse jogo de hoje. Eu gostaria que vocês já deixassem nos comentários aí qual o palpite de vocês para esse jogo de hoje às 7h30. Meu palpite vai ser aí 2-0 para o Corinthians. Já deixa nos comentários o palpite de vocês e o que vocês estão achando aí das contratações do Corinthians. Eu venho trazendo para vocês todos os dias vídeo com novidades do Corinthians, atualizações, informações. Vocês vão acompanhar sempre aqui no nosso canal Coringão News. Valeu, tamo junto. Até o próximo vídeo e vai Corinthians!